Boa noite a todos. Meu nome é Denis. Nesse webcast a gente vai falar sobre SQL Server utilizado em ambiente de nuvem. Certo? Quem eu sou? Diretor da Buffalo Informática, líder do PS Capter DevSQL no Rio de Janeiro. Tenho algumas certificações, como certificação de trainer, aplico treinamentos oficiais Microsoft, e as certificações MCSE Data e BI sobre o SQL Server. Então aqui alguns links para vocês. Depois no final eu vou colocar os links novamente para vocês. A página no Facebook do PSCapter DevSQL. Vale a pena vocês estarem curtindo a página para seguir as novidades que a gente publicar sobre o DevSQL. Uma lista de discussão do DevSQL, onde a gente sempre envia novidades por e-mail. Meu canal no YouTube, eu sempre publico vídeos nesse canal no YouTube. Esse próprio webcast está sendo gravado e eu vou posteriormente estar publicando no YouTube. O site da Buffalo Informática, repleto de informações técnicas, e que no momento eu estou migrando. O Buffalo Info.com.br é o site antigo, a nova versão já está em buffaloinfocloudapp.net. Ainda não está completa, mas está sendo migrado aos pouquinhos. Meu e-mail, meu Twitter, fique à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas, assim por diante. Então, nesse webcast, a gente vai ver alguns conceitos básicos sobre o uso de SQL Server na nuvem. E meu objetivo geral com esse webcast é demonstrar que não é tão simples quanto muitos podem pensar. Às vezes quem já está habituado com SQL Server pensa, é simples, é só colocar o SQL Server na nuvem e vai ser o SQL Server tradicional. Na verdade, existem muito mais detalhes no uso do SQL Server em nuvem do que se imagina inicialmente. A Microsoft, inclusive, acabou de criar uma certificação especialmente para isso, relativa ao uso do SQL Server em nuvem. Então, nessa primeira apresentação, eu vou mostrar uma visão geral sobre o uso do SQL Server na nuvem e todos os recursos envolvidos nessa utilização do SQL Server em nuvem, mas cada tópico que eu apresentar, ele carece de uma demonstração mais detalhada, mais longa. Ficaria muito grande numa apresentação só. Então, posteriormente, eu vou fazer uma série de webcasts sobre cada um desses tópicos. Então, vamos lá. O que é nuvem, afinal de contas? O conceito básico. Surgiu um pequeno comentário como piada de Facebook esses dias, com a afirmação: a nuvem é um servidor, só é um servidor que fica em outro lugar, não tem nuvem nenhuma. É só um servidor que fica em outro lugar. De certa forma, é. Claro que de certa forma é. Mas, mais do que isso, a questão da nuvem é que parte da infraestrutura deixa de ser gerenciada por nós. Ao utilizar recursos em nuvem que são oferecidos por nós, parte dos recursos básicos que foram considerados por nós como infraestrutura, nós não precisamos gerenciar mais. Então isso nos dá mais abertura para a gente se focar no núcleo do negócio, no que é realmente importante para a empresa, ao invés de termos que ter custos e trabalho com todo o gerenciamento de infraestrutura. Quando a gente fala de colocar o SQL Server na nuvem, e aí eu vou falar especificamente sobre o uso do Azure, dos recursos do Microsoft Azure, nós temos duas alternativas para colocar o SQL Server na nuvem utilizando o Azure. Nós podemos usar a Azure SQL Database ou as Virtual Machines do Azure. Quando a gente usa o SQL Database, nós estamos usando o que é chamado de PaaS, Platform as a Service. A plataforma colocada como um serviço de nuvem. Quando a gente utiliza as Virtual Machines no Azure, nós estamos usando o que é chamado de IaaS, Infrastructure as a Service. O que isso quer dizer exatamente? Serviços de nuvem em geral têm essas três classificações: infraestrutura como serviço, o IaaS, plataforma como serviço,
PaaS e o software como serviço, o SaaS. Qual a diferença? Infraestrutura como serviço é quando o recurso de nuvem nos fornece uma máquina virtual, está nos dando a infraestrutura da máquina, mas o gerenciamento da máquina em si, a colocação dos serviços nessa máquina, a implantação do software, é toda a nossa responsabilidade. O que vai estar dentro da máquina se torna nossa responsabilidade. Então ele está nos oferecendo a infraestrutura, hardware, rede, como um serviço. Mas os softwares em si, o que vai ser executado naquela máquina, é responsabilidade nossa. Esse é o IaaS. Enquanto que o PaaS é quando ele nos fornece uma plataforma de software como serviço. Por exemplo, no caso do SQL Server, quando ele nos fornece a criação de bancos como serviço e assume o gerenciamento do servidor SQL Server. As configurações de servidor em si são assumidas por quem está nos fornecendo o serviço, no caso o Azure. De fato, essa é a diferença entre o Azure Database e as Virtual Machines. Quando a gente usa as Virtual Machines no Azure, nós estamos usando basicamente o IaaS, Infraestrutura como Serviço. E nós podemos instalar o que nós desejarmos nessas Virtual Machines. A gente pode pegar uma Virtual Machine já que já seja um template com alguns softwares instalados, mas ainda assim o gerenciamento desses softwares dentro da máquina virtual é nossa obrigação. Então, se a gente opta por usar as Azure Virtual Machines, nós temos que gerenciar o servidor SQL Server. O hardware, a máquina em si, a rede, é tudo responsabilidade do Azure, mas o servidor SQL Server faz parte do nosso gerenciamento. Agora, se a gente opta por usar um Azure SQL Database, nós obtemos um banco de dados. E o gerenciamento do servidor de dados do SQL Server fica sendo a responsabilidade da Microsoft. Então, nesse caso, a Microsoft está nos dando a plataforma do SQL Server na forma de um serviço. Está nos oferecendo os bancos de dados dessa plataforma como um serviço do SQL Server. O software como serviço é quando é fornecido um software para o usuário final, na forma de um serviço. Exemplo, o Office 365 é classificado como um SaaS, ou seja, um software fornecido como serviço em nuvem. Então nós vamos começar falando sobre os Azure SQL Databases. Então a gente usa o banco. O SQL Server em si é gerenciado pela Microsoft. Inclusive, isso pode ser visto de certa forma como restrições, ou seja, nós não podemos, utilizando o SQL Databases, fazer qualquer tipo de manipulação de nível de servidor. Nenhum recurso de nível de servidor está disponível no SQL Database. Esse limite entre o que é recurso específico de banco ou recurso de servidor está sendo cada vez mais expandido um pouquinho para fornecer mais recursos para o banco. Mas ainda assim o limite existe. O gerenciamento de servidor não é permitido. Se eu quiser ver configurações de servidor, se eu quiser ver mesmo até o local físico onde meus arquivos de banco estão, não é minha responsabilidade. Eu controlo o meu banco, não o servidor. A interface possui vários recursos para gerenciamento do servidor e do banco. Por exemplo, na interface do Azure eu consigo fazer gerenciamento de performance de queries, eu consigo fazer gerenciamento de indexação, eu consigo fazer tudo isso na interface do Azure no gerenciamento dos SQL Databases. Então eu não dependo apenas do gerenciamento através de T-SQL, gerenciamento via instruções T-SQL no Azure SQL Database. Eu posso usar a interface do Azure para fazer o gerenciamento dos recursos do SQL Database.
A versão mais atual do SQL Database tem suporte ao Encryption e TDE. Ambos recursos de criptografia, tanto com diferença entre a forma como funcionam. Ambos merecem muitas demonstrações à parte, só para eles, um evento só para eles posteriormente. Mas um ponto-chave ao chamar atenção para isso, que nós temos o suporte ao Encryption e TDE, é que ao disponibilizar bancos de dados em nuvem, a Microsoft está muito preocupada com a segurança. E a Microsoft sabe, ela está completamente ciente que uma grande resistência ao uso da nuvem, especialmente ao uso da nuvem para banco de dados, é a segurança. Então ela está se preocupando em colocar recursos de segurança disponíveis, claramente disponíveis no ambiente, tanto do Azure SQL Database como no uso de Virtual Machines. Gerenciamento de processadores, CPU pelo SQL Server estão disponíveis no Azure SQL Database, é o que o Thiago está colocando. Não da forma como você coloca. Eu não posso entrar nas configurações de servidor e dizer quantas CPUs ele vai utilizar. Não desta forma. Eu consigo fazer isso nas Virtual Machines. Não no SQL Database. Mas quando a gente contrata tanto o SQL Database quanto a Virtual Machines, nós temos os planos de contratação. Esses planos de contratação envolvem um determinado limite em termos de performance, até onde nosso banco pode ir em termos de performance. Já eu vou falar um pouquinho mais sobre os planos. Envolve consumo de espaço, envolve performance, e existe uma forma muito específica de contagem de performance em termos de nuvem. Já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Na interface do Azure, nós podemos gerenciar servidores e bancos de dados do Azure. Ou seja, nós não temos acesso a nível de dizer quais processadores vão ser usados pelo SQL Server, como é que o SQL Server vai fazer o trabalho de MaxDop, por exemplo. Nós não temos esse tipo de liberdade no SQL Database. Mas nós temos o servidor de banco como uma agregação de bancos. Nós criamos um servidor para receber SQL Database e podemos agregar bancos dentro desse servidor. Criamos um servidor e agregamos bancos de dados dentro desse servidor. O gerenciamento de segurança existe a nível de servidor e a nível de banco. Eu tenho um controle de firewall a nível de servidor e a nível de cada base de dados dentro do SQL Database. Firewall a nível de banco e servidor. O SQL Database tem um gerenciamento de firewall e existem store procedures específicas no SQL Database para esse gerenciamento de firewall. Vocês não conseguem acessar um SQL Database se o IP da máquina de vocês não estiver liberado no firewall, tanto a nível de banco como a nível de servidor. Então nós temos dois níveis para gerenciamento de firewall para determinar o acesso ao SQL Database. O T-SQL pode ter pequenas diferenças para o SQL Server On-Premise. Conforme a gente vai ver em alguns slides à frente, algumas demonstrações, a evolução dos dois não está casada. Então não faz sentido perguntar: o Azure SQL Database é referente a qual versão do SQL Server? Qual versão do SQL Server é esse banco de dados? Não faz sentido. O Azure SQL Database tem um sistema de versão próprio. As versões do SQL Database não batem com as versões do SQL Server que nós conhecemos, como 2008, 2012, 2014, 2016. No máximo, a gente pode fazer alguma comparação, alguma equivalência entre eles, mas eles não batem diretamente com as versões do SQL Server. Existe um versionamento próprio específico do SQL Database
E existem instruções T-SQL específicas do SQL Database. Possui recuperação com point in time, ou seja, o SQL Database estão nos dando a plataforma como serviço e fazendo com que nós não tenhamos que nos preocupar com recursos básicos que a plataforma do SQL Server já nos fornece. Então, quando a gente contrata um SQL Database no Azure, quando a gente gera um SQL Database, conforme o plano de geração do SQL Database, ele já tem o backup especificado com recuperação em point in time. Ou seja, podemos recuperar para qualquer ponto no tempo no passado, dentro de determinados limites de tempo de cada plano de contratação do SQL Database. Ou seja, nós não nos preocupamos tanto com backup no SQL Database, porque conforme o plano de contratação, nós temos um restore point in time para um determinado ponto. Replicação geográfica. Os SQL Databases garantem um SLA de 99,99%. Isso significa que durante um mês os Azure SQL Databases podem ficar no máximo 4 minutos e 20 segundos fora do ar. Durante o mês inteiro. Ele pode ficar no máximo 4 minutos e 20 segundos fora do ar. Mais do que isso, ele estaria quebrando a SLA. Mas se mesmo esses 4 minutos e 20 segundos não for um tempo apropriado para o seu sistema, se você quiser uma garantia maior que isso, não puder ter esses 4 minutos fora do ar, você pode utilizar replicação geográfica. Replicação geográfica, ela vai fazer uma replicação do seu SQL Database em uma outra região geográfica do mundo, uma outra região do Azure. Então você pode garantir uma replicação geográfica e se cair um meteoro em cima de um data center do Azure, um outro data center tem a cópia do seu banco de dados. Um data center à parte possui a cópia do seu banco de dados. Existe a replicação geográfica passiva, em que o banco de dados é passivo, ele só entra no ar caso o seu banco principal pare. E existe a replicação geográfica ativa, em que o banco está no ar. Você pode até mesmo dividir carga geograficamente com um banco replicado. E o suporte ao Elastic Database Pool. O Elastic Database Pool é uma feature que está em preview. No evento PES Summit do ano passado, que é um dos maiores eventos anuais de SQL Server que existe, já foi demonstrado o funcionamento do Elastic Database Pool. Ele está em preview no Azure. Mas o fato de estar em preview não quer dizer muito, porque a gente já vê documentos de boas práticas, a gente já vê muita documentação recomendando o uso do Elastic Database Pool. O que é isso, afinal de contas? Elastic Database Pool? O que quer dizer isso? Bem, quando a gente contrata um plano para o banco de dados, esse plano determina um consumo máximo daquele banco dentro do plano. E tem os parâmetros de cobrança daquele plano. E claro que a gente vai contratar aquele plano pensando na necessidade máxima de consumo do banco de dados. Aquele banco de dados vai ter uma necessidade máxima de consumo de X numa determinada hora do dia. Mas pode ser que aquele X seja só de uma hora específica, uma hora de pico. E que no dia inteiro aquele banco de dados consuma só meio X. E o outro meio X do que a gente contratou, a gente vai deixar de estar utilizando. Então, os Elastic Database Pool permitem contratar um teto limite de consumo e adicionar os bancos de dados a esse mesmo pool, ligados a esse teto de consumo. Então, o consumo do banco de dados ele pode ser alterado, ele pode crescer ou reduzir
dinamicamente dentro do Elastic Database Pool, e nós vamos estar pagando apenas o que nós realmente consumirmos, o que os bancos de dados realmente consumirem dentro do Elastic Database Pool. Assim, se um banco de dados em dado momento não está consumindo, certo, toda a possibilidade de uso do pool, os outros bancos de dados podem estar consumindo isso, sem nos dar muitos gastos adicionais. Nós vamos pagar pelo que a gente realmente consumir. Então, toda forma de cobrança do SQL Server, dos SQL Databases no Azure, está passando a ser voltada aos Elastic Database Pools. Já a gente vai falar mais sobre isso e vamos ver uma pequena demonstração. Planos do Azure SQL Database. Quando a gente faz a contratação, a gente tem que especificar um plano do banco de dados, em qual plano a gente vai estar colocando esse banco de dados. E esses planos determinam os limites, o que esse banco de dados vai poder atingir e o que não vai poder atingir. Nós temos um plano definido como Basic, que é o mais simples dos planos. O Standard, o plano Standard é mais voltado a espaço, é o que mais fornece espaço de armazenagem. O limite hoje de armazenagem do plano Standard pode ir até 1.2 TB na base de dados. A base de dados pode ter até 1.2 TB. E o plano Premium? O plano Premium é voltado a maior escalabilidade, maior consumo de volume transacional. Ele vai suportar um volume transacional muito maior. Não suporta nem mesmo o espaço todo do Standard. O limite máximo de espaço no Premium está na casa dos 700 e poucos gigas. Não suporta todo o espaço do Standard, mas suporta um volume transacional muito maior do que o Standard. Tá, mas a gente está falando sobre performance, certo? Sobre o suporte à performance. Como é que isso é medido? Nós temos unidades que são chamadas de DTUs e EDTUs. DTU é a sigla de Database Throughput Unit. Quando a gente mede um banco de dados local, um servidor de dados que a gente chama de on-premise, ou seja, que é local na empresa, a gente usa muito os IOPS, I/O por segundos, que aquele servidor de dados está conseguindo fazer. Só que a I/O é só parte da medição em termos de escalabilidade, em termos de performance. Falta medir memória, falta medir processador. Então, a Microsoft, para fazer essa medição no SQL Database, do Azure SQL Database, ela criou o Database Throughput Unit, DTUs. Então, uma medida específica de performance. A ideia é que os DTUs indicam claramente quanto de performance vocês vão ter ao fazer a contratação de um determinado plano. Eu não entrei em detalhes nos planos aqui, mas cada plano indica a quantidade de DTUs que os servidores podem suportar. Daí eu citei que o Premium com maior escalabilidade suporta um volume muito maior de DTUs que os demais planos. E os planos como Standard e Premium, eles têm subdivisões, várias subdivisões variando em consumo de espaço e em consumo de DTUs. E eu não cheguei a colocar isso aqui. Agora eu falei sobre os Elastic Database, acabei falando sobre a possibilidade de a gente colocar vários bancos de dados num pool de banco e definir a performance para esse pool e deixar que os bancos possam consumir essa performance do pool. Até alguns consumindo mais, outros consumindo menos. Deixar os bancos consumirem a performance dentro de um pool de banco de dados. Daí que foi criado o EDTU, que é o DTU feito para medição nos Elastic Database Pools. Então foram criados EDTUs para essa medição nos Elastic Database Pools. Se vocês examinarem a página da Microsoft que indica os planos de aquisição, vocês vão ver que existem planos diferenciados
com características diferenciadas para a aquisição de um único banco de dados, se vocês forem armazenar um único banco de dados, ou se vocês forem a utilizar um pool contendo vários bancos de dados. Existem situações em que a própria interface do Azure pode indicar para vocês que vocês não estão usando a melhor configuração de valores e planos. Por exemplo, se vocês publicarem 5 bancos de dados no servidor do SQL Database, cada banco de dados sendo cobrado individualmente pelos seus DTUs, o Azure pode analisar isso e pode indicar para vocês, olha, essa não é a melhor configuração. Se você colocar esses 5 bancos de dados aqui num Elastic Database Pool e deixar esses 5 bancos de dados compartilharem o pool, você vai estar pagando menos. Então vocês podem encontrar na interface do Azure, conforme vocês deixem seus bancos de dados sendo executados dentro do Azure, vocês podem encontrar recomendações para que vocês mudem da cobrança individual por banco de dados para a cobrança por pool de banco de dados, utilizando o Elastic Database Pool. A Microsoft criou um modelo de banco feito para benchmark, com o objetivo de benchmark, para medir quantas transações cada plano suporta. E aí vocês têm uma ideia do suporte aos DTUs. Esse modelo foi chamado de Azure SQL Database Benchmark, ASDB, desenvolvido exatamente para comparação de performance entre os planos do SQL Database. E aí vocês têm um link aí que encontra a documentação do ASDB. Backup e replicação. Replicação geográfica, eu falo. Plano básico. Tem 7 dias de retenção de backup. Ou seja, o backup no plano básico é retido por até 7 dias. Lembrando que eu citei que dentro desse tempo de retenção você já tem o Restore Point in Time disponível na interface do Azure. Ou seja, vocês conseguem fazer o restore para qualquer ponto, qualquer data e hora dentro dos últimos 7 dias de trabalho no plano Basic. O plano Basic não tem a possibilidade de replicação geográfica. O Standard, 14 dias de retenção de backup e replicação geográfica padrão. O que quer dizer, com as réplicas estando offline e apenas assumindo em caso de falha da cópia principal. E o Premium, 35 dias de retenção de backup e replicação geográfica ativa, além da padrão. Ter a replicação geográfica é uma opção dentro desses planos. Vocês podem ter a replicação geográfica ativa no plano Premium, o que significa ter replicações ativas desse banco distribuídas geograficamente. Vocês podem ter um banco replicado dos Estados Unidos para a Europa, para a América do Sul, para a Ásia, e estarem usando cópias mais próximas de cada região, por exemplo. Publicação do banco. A gente pode publicar o banco através de um wizard de publicação para o Azure SQL Database. Nós temos um wizard no SQL Server que, a partir do SQL Server, faz a publicação para o Azure SQL Database. O problema é que o Azure ele evolui muito rápido e nem sempre esse wizard vai estar 100% atualizado, porque o wizard é de um servidor instalado on-premise. Nem sempre é garantido que esse wizard vai estar 100% atualizado com os recursos atuais do Azure para fazer a publicação. Por exemplo, agora há pouco eu testei esse wizard no SQL Server 2014. E na instalação do SQL Server 2014 que eu tenho aqui, o Wizard só está suportando as edições Web Business. As edições Web Business para publicação, eu nem comentei nos planos agora há pouco, porque elas já são consideradas legadas. As edições Web Business que existiam para o SQL Database, elas foram substituídas por essas três
possíveis edições Basic, Standard e Premium. E não se utiliza mais as edições Web Business. Mas no SQL Server 2014, certo? O Wizard ainda está voltado à publicação para as edições Web e Business. Eu não estou a par de detalhes se algum Service Pack, certo? Ou Cumulative Update do SQL Server 2014 fez atualização desse Wizard. Não estou a par. O beta, certo, do 2016, o SSMS 2016, já faz a publicação para as edições atuais. Então vou fazer uma demonstração com o beta do SSMS 2016. Mas mesmo assim existem situações em que ele falha. Por exemplo, o ajuste está sendo, os SQL Database estão sendo atualizados para suportar Full Test Index. Mas o Wizard no SSMS ainda barra Full Test Index. Diz que não é suportado. Então numa situação assim que ele fale, porque surgiu uma feature nova no Azure e o Wizard não está atualizado, aí vocês podem ter que fazer os passos do Wizard manualmente. O Wizard, na verdade, ele faz uma exportação. Ele valida o esquema, certo? Com os requisitos do servidor, e essa validação pode eventualmente ser mais rígida do que o estado atual do servidor. Quero dizer, os SQL Database podem estar suportando mais recursos do que o Wizard tem conhecimento. Então, depois de fazer a validação, ele exporta o banco para um backpack. Essa exportação para um arquivo backpack contendo a estrutura e os dados do banco é feita utilizando uma ferramenta de prompt chamada SQL Package. E o SQL Package possui mais opções de customização do que as que o Wizard possibilita. Então, eventualmente, o Wizard pode gerar alguns problemas na hora de exportar. Vocês podem exportar manualmente, utilizando a instrução de prompt SQL Package, fazer exportação para um backpack, subir o backpack para um storage do Azure e importar esse backpack no SQL Database. Isso é possível. Edição V12. Eu falei que as versões não acompanham muito o versionamento que a gente conhece do SQL Server. A versão atual do SQL Database é a edição V12. Ela tem similaridade com o SQL Server 2016, que ainda não foi lançado. Então, a edição V12 do SQL Database tem recursos que só vão ser lançados no SQL Server 2016, que ainda não foi lançado, ainda não tem sua versão final. Por exemplo, a versão V12 suporta Always Encrypted, que é uma novidade do 2016, DataMask, que é uma novidade do 2016, Role Level Security, também novidade do 2016, e uma curiosidade. Eu fiz um evento que está publicado no meu canal no YouTube, demonstrando num servidor on-premise o uso do DataMask e do Role Level Security. Vocês vão encontrar no meu canal no YouTube um vídeo demonstrando como se usa essas duas features, que são novidades muito interessantes. Com o Role Level Security, por exemplo, vocês conseguem definir uma segurança a nível de linha. O Zezinho só pode ver os registros tais, tais e tais. Ele não pode ver aquele outro registro tal. Então vocês conseguem definir uma segurança a nível de linha no SQL Server. Mas quando eu fiz esse vídeo demonstrando o DataMask e o Role Level Security, o Role Level Security nas versões beta do SQL 2016 ainda estava incompleto. Existiam recursos do Role Level Security que só haviam sido publicados na edição V12 do Azure. Podiam ser testados no Azure, mas não podiam ser testados on-premise. Possivelmente isso vai ser sincronizado até o lançamento do 2016. Mas é interessante observar isso. A evolução dos dois, do SQL Database no Azure e do SQL Server, é independente, é separada. Eles podem acabar ganhando as mesmas features, mas eles têm uma evolução separada.
A edição V12 já suporta TDE, Transparent Data Encryption, e uma grande novidade que eu observei, está em preview ainda o suporte para Extended Events no SQL Database. O suporte para Extended Events ainda está em preview no SQL Database, mas é uma novidade muito importante, muito boa. Que, por exemplo, o SQL Database é um banco de dados na nuvem, a gente não tem acesso a recursos de servidor. Consequentemente, nós não temos acesso ao profiler, por exemplo. Eu não consigo capturar as queries conforme elas chegam no servidor de banco utilizando o SQL Profiler. Eu não tenho de jeito nenhum acesso ao Profiler no SQL Database. Qual alternativas que nós tínhamos para o Profiler? O IntelliSense, IntelliTrace, desculpa. O IntelliTrace existente no Visual Studio, que permite rastrear as ações de uma aplicação, mas só vai funcionar bem se a aplicação estiver em modo de debug. É mais complicado habilitar o IntelliTrace para uma aplicação em produção. O IntelliTrace vai funcionar bem com a aplicação em modo de debug. Pode ser habilitado numa aplicação em produção, mas é mais complicado. O recurso de auditoria também do SQL Database. Eu vou falar um pouquinho sobre os recursos de auditoria do SQL Database. Então, a possibilidade de usarmos Extended Events facilita muito a coisa. Nós poderíamos capturar as queries usando os Extended Events. Recursos da interface do Azure, ou seja, recursos que nós podemos fazer utilizando a interface do Azure, sem termos que entrar em instruções T-SQL. Nós temos um recurso de regras de alerta. Então eu posso criar alertas sobre determinadas condições no banco de dados. Eu tenho um Index Advisor que vai analisar as tabelas de sistema, tipo Missing Index, Index Usage, certo? E vai nos dar avisos sobre melhor utilização de índices. Query Performance Insight. Query Performance Insight é baseado no Query Store, que é um recurso novo do SQL Server 2016, ainda não lançado, mas que já está disponível na V12 do SQL Database. Então nós podemos habilitar o uso de Query Store e usar os Query Performance Insights. Auditoria, detecção de ameaças ao servidor, detecção de tentativas de invasão e ameaças ao servidor. Dynamic Data Masking pode ser habilitado a nível de interface, ou seja, mesmo depois de ter já um modelo de dados implantado no banco de dados, eu posso chegar na interface e mascarar campos desse modelo de dados, aplicar máscaras nos campos desse modelo de dados. E a TDE, nós podemos aplicar a Transparent Data Encryption pela interface do Azure. Vamos ver uma demonstração sobre o uso do Azure SQL Database. Vou acessar aqui o ambiente do Azure. Vou deixar as duas interfaces do ambiente do Azure abertas. Ele está já abrindo.
Abrindo a nova interface no ponto em que eu estava. Ok, aí está. Essa é a interface mais atual do Azure, a nova interface do Azure. Mas eu uso o Azure, eu já usei a interface do Azure desde muito tempo. Desde que ele foi lançado. Em 2008, quando ele foi lançado. 8 anos atrás já. Então eu gosto da interface antiga. A interface antiga pode ser acessada via manage.windowsazure.com. Alguns recursos novos não podem ser gerenciados na interface antiga. Então é questão de adaptação e gosto para nos adaptarmos à interface nova. Eu particularmente ainda gosto da antiga para algumas tarefas, ainda me encontro melhor na antiga interface para algumas tarefas. Então eu tenho aqui a interface tradicional, clássica do Azure e a nova interface do Azure. Aqui em banco de dados SQL, eu tenho o gerenciamento dos Azure SQL Database. Cada SQL Database está localizado em um servidor específico. E aqui eu tenho o gerenciamento dos servidores. Tá? Eu tenho os bancos de dados e os servidores. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui criar um novo servidor. O nome de logon para esse servidor vai ser DevSQL. Uma senha. Observem que a versão V12 é uma versão mais atual, muito atual. Então eles têm nos dado a possibilidade de habilitar ou não o uso da versão V12, dos recursos da versão V12. Não são todos os locais, as regiões físicas do Azure, que suportam a versão V12 do SQL Database. Então, se vocês escolherem qualquer local aqui, vocês podem esbarrar com locais que não suportam a versão V12 do SQL Database. Aqui eu vou escolher leste dos Estados Unidos, que é um local que eu sei que suporta a versão V12 do SQL Database. Vou deixar ele criar o servidor. No caso dos servidores para SQL Database, ele cria o nome do servidor automaticamente. Então os nomes não são muito amigáveis, não. Esses aqui são os nomes do servidor que ele criou para nós. Não são nomes muito amigáveis. Aí está. Então eu acabei de criar um servidor na versão V12. Do SQL Database eu tenho o servidor, mas não tenho nenhum banco neste servidor. Eu poderia criar um banco de dados aqui. Pela interface eu estaria criando um banco de dados vazio. É uma possibilidade. Poderia criar o banco por ali. Ou eu vou pegar um banco que eu já tenho, existente, e usar o wizard para fazer um deploy do banco de dados para o Azure SQL Database. Eu vou fazer um deploy desse banco de dados para o Azure SQL Database. Next. Connect. Vou indicar o servidor. Então, o nome do servidor que está lá, .database.windows.net. DevSQL, arroba, e o nome do servidor.
Ok. Antes de prosseguirmos aqui, vamos dar uma olhada aqui no servidor. Eu estou vendo as configurações do servidor. Até aqui nas configurações, eu tenho a configuração de firewall a nível de servidor. Os IPs que estão permitidos aqui. E a gente vê que eu não tenho nenhum IP permitido aqui nesse servidor. Isso vai refletir no que vai acontecer agora conforme eu seguir adiante. Olha só, eu vou pedir para conectar. Deixa eu ver se eu digitei a senha certa. E o nome do servidor certo. Faltou um I aqui. I. Agora sim. Qual a questão? Isso é um recurso que só ocorre na interface do 2016. Se eu estivesse fazendo isso pela interface do 2014, eu levaria um erro. A interface do 2014 não tem esse recurso. Que recurso é esse? Ele foi ao servidor, identificou que, opa, está tentando acessar, está usando as informações corretas, mas não tem permissão no firewall para acessar o servidor. Então, a interface do 2016 permite eu criar aqui pela interface a permissão no firewall. Ele identifica o meu IP e vai fazer a criação da permissão no firewall no SQL Database para que possa ser feito acesso àquele servidor. Aí está. Eu identifiquei minha conta, minha assinatura do Azure. E aí ele pergunta, o que você quer adicionar no firewall? Eu posso adicionar o meu IP específico. Desse momento, eu posso adicionar uma subnet, um IP range. Se eu tiver numa empresa, posso adicionar o IP range da minha rede local na empresa. Ou o meu IP específico. Vai de caso a caso. Aqui é só um teste, eu vou adicionar o meu IP específico. Nesse momento, ele já fez a criação da regra de firewall no servidor para poder prosseguir. Eu quero minimizar aqui a máquina virtual. Dá um refresh. Ele está fazendo um refresh aqui da página e repare, ele já adicionou a regra de firewall. Eu já vejo aqui a regra de firewall que acabou de ser adicionada pela interface do SQL 2016. E aqui eu prossigo no Wizard para publicar o meu banco chamado banco teste nesse servidor do SQL Database. Qual edição do SQL Database eu quero utilizar? Eu tenho a Basic, a Standard e a Premium. E eu tenho um
nível de serviço, objetivo no nível de serviço, certo? Que a Basic só tem um. Certo? Se eu mudar para Standard, eu tenho S0, 1, 2 ou 3. Certo? Se eu mudar para Premium, eu tenho P1, P2, P4, P6 e P11. Ou seja, cada edição do SQL Database, cada plano do SQL Database tem vários níveis de serviço, que variam aí a quantidade de DTUs que vai ser consumida, espaço em disco, entre outros detalhes. Eu vou escolher aqui um Premium, deixar como P1, colocar tamanho máximo só de 5 GB. Ele vai criar um arquivo temporário, backpack, e vai subir esse arquivo temporário e importar no SQL Agile. Vai importar o backpack dentro do SQL Agile. Então, next e finish. Ele está fazendo a exportação do backpack e vai importar o backpack no SQL Agile. Aí validou o esquema, identificou que o esquema está válido. Se ele encontrasse algum problema no esquema, algum recurso que eu estivesse utilizando que não fosse compatível com o SQL Database, ele avisaria nesse momento o que ele encontrou que não é compatível e impediria o processo de deploy. Eu não conseguiria completar o processo de deploy nesse ponto. Mas até aqui tudo compatível. Então nesse ponto ele já fez o processo local, está importando o esquema e dados dentro do banco de dados e fazendo atualização no banco de dados. Os dois últimos passos. Enquanto ele termina, vou desconectar aqui. Então, vou começar a preparar a conexão para esse novo servidor de dados. Ou seja, eu posso conectar no SSMS, meu SSMS local, eu posso conectar no servidor do Azure SQL Database, sem problema. O banco de dados ainda está sendo criado, em processo de criação de deploy, mas o servidor já está lá, eu estou me conectando ao servidor. O banco teste já está criado, ele está completando o deploy para o banco teste. Ok, eu consigo fazer outras atividades enquanto ele completa o deploy para o banco teste. Eu estou aqui no nosso servidor. Eu tenho aqui os recursos de auditoria e segurança. Eu posso acionar a auditoria desse servidor. Eu posso habilitar a auditoria nesse servidor. Para habilitar a auditoria, eu tenho que criar uma armazenagem storage, um espaço de storage para armazenar os dados de auditoria desse servidor. Vamos fazer isso. Eu venho aqui em armazenamento, novo, armazenamento, criação rápida. Vou colocar na mesma região, leste dos Estados Unidos. Buff auditoria, auditoria da Buffalo. Não vou colocar redundância. Aqui, cada storage, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que isso implica
especialmente com as Virtual Machines, não com o SQL Database agora, mas com as Virtual Machines. Cada conta de storage que a gente cria, ela pode ser configurada. Eu estou configurada aqui para ter redundância geográfica ou não ter redundância geográfica. Aqui só localmente redundante, quer dizer, não vai ter redundância geográfica. Daqui a pouco a gente vai ver a importância disso para as máquinas virtuais do SQL Server. Então ele está criando a conta de storage, buff auditoria. Aqui ele, enquanto ele está criando a conta de storage, ele já terminou a exportação do banco. Então eu já vejo meu banco teste com as tabelas que o banco possui dentro do servidor de banco. Aí está, eu trouxe 3 tabelas, Products, Customers e Categories para dentro do SQL Database. Posso aqui abrir uma query. Vamos terminar de habilitar a auditoria antes da gente fazer mais queries aí em cima disso. Então eu vou vir aqui nos bancos de dados do SQL Server, servidores, auditoria habilitada a nível de servidor. Então aqui eu habilito a auditoria, habilitado. Para qual conta de storage? Buff auditoria, ele vai usar Table Storage. Ele cria tabelas de dados Table Storage dentro da auditoria. Período de retenção, vou pedir para reter por 3 dias. Até eu defino o período de retenção da auditoria. Ele vai fazer a criação das tabelas. E aí eu posso salvar essa configuração de auditoria. Está salvo, a auditoria está devidamente configurada. Uma curiosidade, existe um modelo no Excel que permite a consulta das informações dessa auditoria. Aqui no Azure eu consigo baixar um modelo do Excel que usa recursos do Power Query para buscar as informações do Table Storage da minha tabela de auditoria e levar as informações para dentro do Excel e poder capturar e manipular dados dentro do Excel. E também é possível fazer isso com Power BI. Eu posso analisar a auditoria de acesso ao meu SQL Server tanto no Excel como no Power BI. Vamos fazer algumas queries. A auditoria não é imediata, tá? Então vou fazer algumas queries e depois dar um tempinho para a gente ver o resultado na auditoria. Select asterisco from customers. Ele guarda as informações da query e depois despeja na auditoria em alguns intervalos. Categories. Products. Aí está. Então fiz algumas queries. Vamos analisar o que a gente pode fazer em relação a esse banco de dados. Aqui a interface nova do Azure é mais completa em relação ao que a gente pode fazer com essa base de dados. Eu tenho aqui o SQL Databases. Então eu já vejo meu banco teste aqui.
Então vamos lá. Então vejo vários recursos aqui que eu posso manipular nessa base de dados. Alert rules. Eu posso criar alertas e pedir para ser alertado. Em alguns casos, por exemplo, ser alertado em quantidade de deadlocks, criar alertas para quantidade de deadlocks. Para conexões bloqueadas pelo firewall, quantidade de conexões bloqueadas pelo firewall, percentual de CPU, uso de DTUs, enfim. Tenho uma série de recursos, de métricas que eu posso utilizar para criar alertas e ser avisado em caso de problemas com o meu SQL Database. E eu consigo fazer isso diretamente pela interface do Azure. Então, essa questão de usar a plataforma como serviço. Então, ou seja, eu consigo usar a interface do Azure para chegar ao resultado que eu desejo. Então, não tendo que descer ao nível do gerenciamento do SQL Server. Eu tenho um Index Advisor que vai analisar índices recomendados, operações nos índices. Vai analisar recomendações, me dar recomendações de índices obtidas através das tabelas de sistema do SQL Server. Tem o Query Performance Insight. Query Performance Insight depende do Query Store. Mas eu posso habilitar o Query Store simplesmente clicando na mensagem de alerta dele. Enable Query Store. Então eu estou habilitando o Query Store no meu SQL Database. E depois de uma série de acessos ao servidor, ele vai começar a me dar informações sobre Query Performance Insights, análises sobre as minhas queries. Aqui eu vejo auditoria, certo? E detecção de ameaças. Certo? Aqui ele está herdando do servidor, então no servidor eu já tenho settings de auditoria que eu acabei de configurar lá no servidor. Estão herdados, a configuração de auditoria está herdada do servidor. Dynamic Data Masking. Eu posso adicionar máscaras para campos. E olha só que interessante, ele analisa o meu modelo de dados e recomenda. Olha, seria interessante você mascarar esses campos. Ele está recomendando que eu adicione uma máscara para o telefone e que eu adicione uma máscara para o endereço. Então, que eu faça uma inclusão de máscara para o telefone e uma inclusão de máscara para o endereço. E com isso, ele já está adicionando aqui a máscara do telefone e do endereço. Transparent Data Encryption. Eu posso habilitar a Transparent Data Encryption com um clique. Habilitar Transparent Data Encryption, a TDE, com um clique no meu ambiente sem afetar minhas aplicações. Essa é a característica da TDE. As aplicações não são afetadas em nada pela habilitação da Transparent Data Encryption. Pela habilitação da TDE, as aplicações não são afetadas em absolutamente nada. E isso é muito interessante. Então nós estamos vendo que nós temos todos esses recursos de gerenciamento na interface do Azure. Eu tenho tudo isso na interface do Azure. Eu comentei com vocês, certo, que o T-SQL ele tem algumas personalizações, certo, no ambiente do SQL Database, e é verdade. Existem instruções feitas especialmente para o ambiente do SQL Database. Vou mostrar um exemplo aqui.
Eu abri uma conexão com o master, eu vou fazer um create database. Create database bd test as copy of banco teste. Ele vai tirar uma cópia exata do meu banco teste e vai criar um novo banco chamado bd teste como sendo uma cópia do meu banco teste. Isso pode ser muito útil, por exemplo, para copiar um banco de produção e gerar um banco de teste de desenvolvimento que seja uma cópia exata de um banco de produção. Então, nesse momento, ele está fazendo a geração de um novo banco de dados dentro desse servidor como uma cópia do anterior, uma cópia do banco teste. Está executando. Enquanto ele executa, ele está pensando aí na execução disso aí. Eu tenho aqui o Azure Storage Explorer. É uma ferramenta baixada do Codeplex e que a gente pode usar para acessar o Azure Storage. Isso é muito importante quando a gente está trabalhando com Azure. Agora, por exemplo, usando o SQL Database. Há pouco eu configurei a auditoria para ser armazenada dentro do Table Storage do Azure. Como é que eu vou ver as informações que estão lá no Table Storage do Azure? Eu citei a existência de um template em Excel. Eu posso fazer queries usando Power Query. Mas eu também posso usar o Azure Storage Explorer e abrir o Table Storage e ver o que tem lá dentro, exatamente. Ver exatamente o que tem lá dentro. Eu vou adicionar uma nova conta aqui. Buff Auditoria. As contas de storage usam chaves de acesso para sua segurança. Então aqui nas contas de armazenamento, Buff Auditoria, toda conta de armazenamento tem chaves de acesso, que é como se fosse uma senha de acesso à conta de armazenagem. Então eu posso copiar uma chave de acesso, posso copiar a primária, eu posso copiar a secundária, eu escolho qual chave de acesso eu quero utilizar. E colo a chave de acesso aqui. É como se fosse uma senha de acesso. Teste de acesso com sucesso. Então ele está carregando os dados da Buff Auditoria. Vocês observam que eu tenho aqui uma tabela. Ele cria a tabela com a inicial SQLDB Audit Logs e um randômico que ele gera. Aqui no final ele acrescenta ainda a data de hoje. E aí eu tenho a auditoria. Feita no SQL Server. Vamos ver se ele pegou instruções que eu tenha feito aqui. O SSMS, quando está aberto, ele joga muitas instruções para o servidor. Essa verificação de edição do servidor, o SSMS joga recorrentemente no servidor. Então eu vou ver um monte de instruções dessa duplicadas aqui. Aqui é a auditoria de login, login com sucesso. Auditoria de login. Login. O SSMS jogando essa query repetida dele.
O ASCOP off que eu acabei de executar aqui foi logado e como executado com sucesso. O restante tem as queries repetidas aí do SSMS, o SSMS jogando essas queries repetidas para o servidor. Então, algumas queries que eu fiz ainda não entraram na auditoria, vão entrar. Eu comentei com vocês que a auditoria não é imediata. Então, se eu der um refresh aqui, o ASCOP off já foi executado. Então, agora eu tenho dois bancos de dados dentro do mesmo servidor do SQL Database. Então, tenho dois bancos de dados criados dentro do mesmo servidor. Então, se eu retornar aqui, bancos de dados do SQL, vou dar um refresh nessa página. Aqui está BD teste e banco teste, ambos no mesmo servidor. Esses bancos de dados nesse momento estão sendo cobrados na forma de DTUs, ou seja, individualmente. Cada banco de dados desse está sendo cobrado individualmente. Mas esses dois bancos de dados aqui estão no mesmo servidor. Então eu posso entrar no nível do servidor e criar um database pool, um Elastic Database Pool. Eu tenho aqui o server name, vou entrar nas configurações do servidor. E aqui eu posso fazer a criação de um novo pool. Então, mais para baixo, se você quiser ver os pools desse servidor, não tem nenhum pool rodando nesse servidor. Não tem nenhum pool sendo executado nesse servidor. E eu posso criar um novo pool. Chamar de meu novo pool. Aí eu defino qual vai ser a cota desse pool. Eu tenho os níveis de preço do pool. Basic, Standard e Premium, os diversos níveis de preço do pool especificados para o pool. Que configurações de performance para o pool. Então vou dar OK e fazer a criação do meu pool. Ele está fazendo a criação do meu novo Elastic Database Pool. Neste momento, o pool é criado sem banco de dados nenhum. Eu vou ter que adicionar as minhas bases de dados, as duas bases de dados que eu tenho, que é o banco teste e o BD teste, ao pool. Eu vou adicionar as duas bases de dados a esse pool. Esperar ele terminar a criação. Enquanto a gente aguarda ele terminar a criação, eu posso criar uma nova máquina virtual. Para agora começarmos a falar um pouquinho sobre as máquinas virtuais. De fato, antes de criar a máquina virtual, os discos das máquinas virtuais eles ficam armazenados no storage do Azure. Quando eu criar a máquina virtual, ele vai querer saber em que storage eu quero armazenar os discos dessa minha máquina virtual. Então tem que criar um storage.
Então, eu tenho que ter um storage criado para criar a minha máquina virtual. Ou, quando eu der um add na máquina virtual, ele vai deixar eu criar um novo storage. Então, eu vou aqui pegar modelos de máquina para o SQL Server. Então, eu escolho se eu quero SQL Server 2014 e que modelos de máquina eu quero. Eu tenho a opção de pegar um 2016 CTP 3.3, um 2014 com Always On, 2014 Enterprise SP1. Então, vou criar a máquina virtual. Os settings básicos dessa máquina virtual. Vou chamar de novo SQL Server. Username da máquina virtual deve SQL, password, inventar a senha. Resource Group. Eu posso agrupar recursos dentro do que é chamado de um Resource Group. É um recurso existente de deploy. Então, eu posso criar um grupo aqui ou criar um novo. Então, demonstração. East West. Ok. Os planos referentes à máquina virtual. Então, ele está me sugerindo aqui alguns planos. Na verdade, ele está me sugerindo esses planos bem grandes, porque eu peguei um SQL Server 2014, um template grande do SQL Server 2014, com 16 discos, 32 discos. Deixa eu voltar um pouco aqui e escolher um template menorzinho. Então, novo SQL Server, DevSQL. Ok. Tamanho. Bem, pelo menos me permitiu escolher o D11 com 4 discos de dados. Um template menorzinho. Ok, select. Storage account, ele mesmo está sugerindo criar uma nova storage account, demonstração 8185. Rede virtual, ele vai criar uma rede virtual onde essa máquina virtual vai estar. Ok. Certo? A conexão do SQL Server deixar aberto publicamente, certo? Disponível à internet, certo? Local só dentro da VM, privado só dentro da rede virtual ou aberto à internet. Vou deixar aberto à internet, porta 1433. Ok.
Ok, então agora ele está fazendo a criação da máquina virtual. Enquanto ele faz a criação da máquina virtual, a gente vê o Database Pool, o Elastic Database Pool que a gente criou. A gente já visualiza o nosso Elastic Database Pool aqui, que no momento encontra-se com 0 database. Não tem nenhum banco de dados incluído no nosso Elastic Database Pool dos SQL Database. Então aqui eu vou começar a adicionar bancos de dados aqui. Eu vou adicionar meus 2 bancos de dados no Elastic Database Pool. Select e Save. Então eu estou criando um pool contendo meus 2 bancos de dados. Ao invés dos 2 bancos de dados estarem contabilizando uma cobrança individual, eles estão contabilizando uma cobrança dentro do meu pool de recursos, dentro do pool do Elastic Database Pool, chamado meu novo pool que eu acabei de criar. Então aqui está fazendo a atualização das informações do Elastic Database Pool. Então vamos avançar um pouquinho nos slides. Falar um pouquinho sobre as Azure Virtual Machines. Então, eu iniciei aqui com a demonstração porque a criação da máquina é um pouquinho demorada. A criação da máquina virtual da Azure Virtual Machine é um pouquinho demorada. Então eu coloquei a demonstração aqui logo no início. Então vamos falar um pouquinho sobre as máquinas virtuais. Trata-se de IaaS, ou seja, infraestrutura como serviço. Então, nos é fornecida a máquina virtual, a infraestrutura de rede, mas o gerenciamento do que tem dentro da máquina, ou seja, o gerenciamento do SQL Server que vai estar dentro da máquina, é todo nosso. Nesse caso, é um SQL Server como qualquer um, como uma máquina comum. Apenas os recursos de rede e da máquina virtual são mais específicos. O restante é um SQL Server como qualquer outro instalado nessa máquina. Então, o SQL Server vira nossa responsabilidade. Então, nós temos que gerenciar o SQL Server nessa máquina. Existe uma implementação de redes virtuais para integração com o on-premise. Nós temos aí uma implementação de uma rede virtual para poder fazer integração com o nosso ambiente on-premise. Nós podemos ligar máquinas no nosso ambiente on-premise e máquinas no ambiente de nuvem, gerando uma rede híbrida. Quando eu fiz a criação da máquina, ele já sugeriu a criação da rede virtual. Eu deixei ele criar. Não me preocupei com atribuições de IPs em relação a essa rede virtual. Mas aí existem outras configurações possíveis em que eu poderia estar fazendo uma rede híbrida. Trazendo essas máquinas virtuais para dentro do meu ambiente local, como se elas fossem máquinas locais na minha rede, criando uma nuvem híbrida. Aí a possibilidade de criação de ambientes híbridos. E isso é muito interessante também com alta disponibilidade. Isso pode ser usado por recurso de alta disponibilidade em diferentes sites. Por exemplo, a empresa tem uma única sede física, mas ela quer ter um recurso de alta disponibilidade com redundância geográfica. Então pode criar uma máquina virtual do SQL Server em um local distante e usar, por exemplo, o Always On para manter um grupo de disponibilidade geograficamente distribuído, sem problema algum. Então nós podemos criar ambientes híbridos entre o on-premise e a nuvem, especialmente usando recursos de alta disponibilidade. Pode ser o contrário também. Eu posso ter um SQL Server na nuvem e fazer um recurso, um availability group usando o Always On, mandando dados para o meu ambiente local. Eu posso ter diversos tipos de cenário de alta disponibilidade híbrida entre o ambiente de nuvem e meu ambiente on-premise. No caso da nuvem, os backups da máquina virtual são feitos por Azure Storage.
Lembra, eu comentei com vocês que todos os discos da máquina são, na verdade, discos armazenados no Azure Storage. Não tem muito sentido eu fazer um backup e manter na máquina local. E se acontecer um terrível desastre e a máquina for perdida? Eu perco meu backup. Se eu estiver guardando o backup no disco da máquina, eu perco o backup. Então eu posso fazer backup direto para o Azure Storage. Da máquina em nuvem, eu faço backup diretamente para o Azure Storage. O SQL Server já tem esse recurso já há algumas versões. O recurso de fazer backup para diretamente para o Azure Storage. E aí a gente tem os recursos que eu acabei de comentar de possibilidade de implementação híbrida de alta disponibilidade. Eu estou utilizando a Always On, eu estou Failover Cluster, enfim. Podemos fazer a implementação de alta disponibilidade híbrida com a nuvem. Armazenamento. Todo armazenamento é feito no Azure Storage, ou seja, os discos da máquina virtual vão ficar no Storage. Inclusive, ele está fazendo a criação da conta de storage. No momento que ele está criando a máquina, ele está criando também a conta de storage, onde vão estar armazenados os discos dessa máquina. Cada disco é um VHD, um disco de máquina virtual. Os discos são VHDs armazenados dentro do storage do Azure. Nesse caso é Azure Blob Storage. Os discos das máquinas virtuais ficam containers de Blob Storage dentro de containers de Blob Storage. A gente pode criar novos discos para as máquinas virtuais, armazenando esses novos discos no Blob Storage. Tem uma limitação de criar discos com um tamanho máximo de 1 TB. São limitações do Blob Storage. Criar discos com um tamanho máximo de 1 TB. Mas nós podemos criar vários discos de 1 TB para as nossas máquinas. Essa limitação está sendo estudada, analisada e superada pelo ambiente da Microsoft, pelos responsáveis pelo Azure. Eles estão analisando essa limitação. Planos em relação à máquina virtual. Se a gente usar um template com SQL Server, a gente está pagando o licenciamento do SQL Server. Ou seja, o preço que ele cobra pelo template do SQL Server envolve também o licenciamento do SQL Server. Então, se a gente já tem uma licença, eventualmente nós podemos não querer usar um template. O que eu fiz até agora, a criação da máquina que eu acabei de fazer, foi a criação de uma máquina baseada no template do SQL Server. O custo que ele vai me cobrar envolve a licença do SQL Server. Então, se eu já tenho uma licença do SQL Server, uma licença minha que eu adquiri e agora quero usar essa licença na nuvem. Então não é interessante eu usar um template com SQL Server. Eu posso contratar um template com Windows Server e fazer a instalação do meu SQL Server, da minha licença de SQL Server, em cima do template com Windows Server. Aí eu vou usar a minha licença na nuvem e pagar o preço apenas do template do Windows Server, não pagar o preço do template do SQL Server. É uma questão de licenciamento de software. Você pega um template com um software específico, você está pagando a licença dele. Mas se você já tem uma licença para usar, pega um template mais básico com o Windows Server, instala o seu software com a sua licença. Aí você está usando a sua licença local em nuvem. Recomendação de boas práticas indica a instalação do SQL Server em VMs da série DS. Eu próprio não fiz isso. A opção que eu escolhi não foi uma VM da série DS. Então, a série DS envolve o uso de storage de plano premium. Os storage de plano premium são os storage que utilizam discos com alta performance. Então, as VMs, discos SSDs no caso,
As VMs da série DS são criadas com storage premium. Plano premium de storage utiliza discos SSD. Então a recomendação dele é já criar o SQL Server em storage SSD. Isso é um recurso que foi disponibilizado há pouco. Até um recurso novo no Azure que foi disponibilizado há pouco e criaram esse documento de boas práticas recomendando que o SQL Server seja instalado com storage premium SSD. Desse documento de best practices, existem algumas boas práticas ligadas ao uso normal de um servidor SQL Server. Quem conhece SQL Server já conhece algumas dessas best practices. Mas existem algumas best practices existentes ligadas ao ambiente do Azure e das máquinas virtuais. Usar o DS2, máquina virtual de plano DS2 para Standard ou Web Edition, ou DS3 para Enterprise Edition. Ou seja, em caso de Standard, DS2, em caso de Enterprise, DS3. A questão é usar máquinas DS para instalar o SQL Server. Desabilitar georredundância na conta de storage. Eu mostrei agora há pouco que quando a gente cria uma conta de storage, a gente usa georredundância, georreplicação. No caso das contas de storage utilizadas para o SQL Server, para uma máquina virtual do SQL Server, a gente desabilita essa georredundância. Essas contas de storage vão conter VHDs. Nós não vamos pedir georredundância diretamente desses VHDs. Se a gente quer fazer um plano de alta disponibilidade, a gente usa o ESON em cima do SQL Server. Podemos usar os recursos do próprio SQL Server para alta disponibilidade. Essa georredundância não é uma boa saída. Utilizar no mínimo 2 discos adicionais. O que ele quer dizer isso com 2 discos adicionais? Quando a gente cria uma VM, ela já vem com um disco de sistema e um disco temporário. Ele recomenda que os arquivos de dados e de log no SQL Server não estejam em nenhum desses 2 discos. Vocês não vão usar esses 2 discos para colocar os arquivos de dados e log do SQL Server. O que vocês vão fazer? Vocês vão adicionar na VM pelo menos 2 discos a mais. Um disco a mais para conter todos os arquivos de dados da base de dados, e o TempDB fica nesse disco a mais. E um outro arquivo para conter os arquivos de log das bases de dados. Se vocês quiserem ainda criar um terceiro disco a mais só para o TempDB, por exemplo, ou até mais de um disco a mais para fatiar o TempDB em mais de um disco, isso é perfeitamente possível. Então vocês podem utilizar discos adicionais. Vocês vão pagar o storage que vocês efetivamente utilizarem nesses discos adicionais. Então, não usar o disco de sistema ou disco temporário para os arquivos de dados ou arquivos de log. Então, habilitar o cache de leitura no disco com os arquivos de dados. Então, o sistema de storage tem um controle de cache. Nos discos VHDs, nós temos um controle de cache. Nós podemos habilitar o cache de leitura no disco com os arquivos de dados. Mas não habilitamos nenhum tipo de cache, certo? No disco com os arquivos de log. E observe, em caso algum, a gente habilita cache de escrita. Certo? Não é bom utilizar cache de escrita com servidor de dados. Então a gente habilita cache de leitura no disco com os arquivos de dados e não habilitamos cache no disco com os arquivos de log. Não tem necessariamente um template pronto que atenda a esses requisitos. Eu tinha testado alguns templates já. Vamos checar esse template. Esse template que eu estou criando agora, eu confesso que eu não tinha usado antes. Vamos checar como ele vai criar. Mas não tem um template pronto que atenda precisamente a esses requisitos de ter 2 discos adicionais, a todo TempDB instalado no disco adicional. Então a gente tem que criar nossa máquina virtual, certo? E fazer essas configurações
posteriormente à criação da máquina virtual, fazer esses ajustes para melhor configuração da máquina virtual, posteriormente à criação da máquina virtual. E nós podemos criar nosso próprio template. Então, se vocês forem criar máquinas virtuais com muita frequência ou muitas máquinas virtuais de SQL Server, vocês podem criar uma máquina modelo e criar o próprio template de vocês a partir dessa máquina modelo. O Azure permite vocês criarem um template a partir de uma máquina virtual. Então, essas best practices e alguns outros comentários que são mais comuns em relação ao SQL Server estão nesse link de best practices para a utilização do SQL Server em máquinas virtuais do Azure. Então, vamos voltar para a demonstração e aqui tem alguns links aqui. Os links que eu mostrei no início estão aí para vocês. Eu vou voltar agora para a demonstração, ver se ele já criou a nossa máquina virtual. Uma questão importante que eu não destaquei ainda pode ser quando utilizar o SQL Database ou quando utilizar uma máquina virtual. Quando utilizar um e quando utilizar o outro. Os SQL Database estão limitados a banco, eles não nos dão acesso ao servidor. Então vocês precisam de uma solução que dê acesso ao servidor SQL Server, aos recursos de nível de servidor. Vocês vão precisar estar utilizando as máquinas virtuais. Vocês vão precisar fazer uso da máquina virtual do SQL Server. Outra questão é alta disponibilidade, por exemplo. Os SQL Database não suportam o uso de Always On. Se vocês precisam de um ambiente híbrido utilizando Always On, por exemplo, isso é possível utilizando Always On da nuvem para o local ou do local para a nuvem. Nesse caso, vocês vão precisar de uma máquina virtual. O tamanho do ambiente também pode ser determinante. No SQL Database, você tem um limite que eu coloquei que no momento é de 1.2 tera. É um banco grande. Mas se vocês tiverem um banco maior que isso, vocês precisarem de bancos maiores que isso, então vocês podem precisar criar a máquina virtual de vocês. Vocês podem precisar utilizar as Virtual Machines ao invés de usar o SQL Database. O SQL Database tem esse limite máximo por banco, 1.2. Eu falei giga, é tera, 1.2 tera, desculpa. 1.2 tera. Esse é o limite máximo do SQL Database. Nas máquinas virtuais, vocês podem colocar vários discos de 1 tera cada. E aí vocês determinam o limite. Vocês vão pagar pelo que vocês utilizarem. Ele ainda está fazendo o deploy aqui da máquina virtual. Bem, o que nós vimos até agora nessa apresentação foi uma visão geral dos recursos existentes, tanto em termos de SQL Database, como em termos de Virtual Machines. Não fiz demonstrações tão detalhadas em nenhum dos dois, nem do SQL Database, nem do Virtual Machine. Eu dei uma passada geral sobre os recursos existentes e como a utilização do SQL Server na nuvem envolve vários recursos adicionais além do que a gente já conhece tradicionalmente do SQL Server on-premise. Vários recursos e configurações adicionais.
Posteriormente, farei webcasts específicos destacando demonstrações de cada um desses recursos que a gente repassou hoje, que a gente viu hoje. Então, posteriormente, teremos webcasts mais específicos sobre cada um desses recursos. Então, muito obrigado a todos pela participação. Então, visitem nossos links. E agora eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, gostariam de fazer alguma pergunta, gostaram da apresentação, alguma dúvida específica? Então, muito obrigado pela participação de todos. Agradeço a participação de todos e nos vemos no próximo.